Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, Jefferson? Aprova ao Senhor você estar aqui nessa noite, né, Jefferson? Tudo resolveu, tudo foi solucionado para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados. Lá em 2 Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 1. Quero dizer que Deus ama você, viu, mamãe? Ama vocês, cada um de nós. Eu vi um vídeo. Vocês já ouviram falar naquela cobra naja? Uma que levanta a cabeça e joga veneno, perigosíssima. Eu vi esse vídeo na televisão. Tinha um monte de pintinho no canto, onde a pessoa criava a galinha, e tinha a galinha tinha dado um monte de pintinhos. E, amado, pelo um buraco, entrou uma cobra. E essa cobra é uma cobra naja muito grande, venenosa. E a galinha, para você ver como é a natureza, a galinha foi brigar com a cobra, defendendo os filhotes para ela não comer. Ela lutando com a cobra e os pintinhos, protegendo os pintinhos tudo saindo. Para você ver a natureza de uma mãe, né? Por isso, amados, que vocês que são filhos, obedeçam aos vossos pais, às vossas mães, que é o único mandamento com promessa. Está aqui pertinho, segura aí, Timóteo, e vamos ler aqui em Efésios. Só é voltar um pouquinho. Efésios 6. Acharam aí? Só é voltar um pouquinho Efésios. No versículo 1, 6:1. Acharam aí, não foi? Diz aqui, ó. Filhos, obedecei a vossos pais, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o pai que honra, o filho que honra o pai e a mãe, o que é que vai acontecer? Vai ter longevidade de dias aqui nessa terra. Amém, amados? Porque a mãe, ela só quer o melhor para o filho. Uma mãe só quer o melhor para o filho. Quando uma mãe der um conselho a você, não é para o seu mal. É exclusivamente para o seu bem. E a mãe, ela tem um pressentimento dado por Deus. Quando ela diz uma coisa, obedeça. Porque se você não obedecer, você vai sofrer as consequências da desobediência. Amém, amados? Porque a mãe, amados, ela só quer unicamente o bem dos seus filhos. Amém? E a gente vai falar aqui dessa carta, Timóteo, 2 Timóteo,
começando aqui no capítulo 1, Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz aqui, Paulo, no versículo 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vocês foram para Timóteo, logo adiante. Achou, não foi? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças, Paulo falando aqui, dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Então, amados, Paulo, ele estava orando por Timóteo nas orações dele. Aí no versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, amados, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala aqui, pela recordação que eu guardo da tua fé, falando de Timóteo, que Timóteo tinha fé. Tinha uma fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, amado, nós vemos aqui que Timóteo, ele foi alcançado pelo Evangelho, pela sua avó e sua mãe. No caso, a avó provavelmente deve ter pregado para a filha, colocou a filha no caminho do Senhor, e depois a mãe foi alcançada, e depois Timóteo. Foi passado a palavra de Deus, e Timóteo, Paulo estava elogiando Timóteo, porque ele era uma pessoa íntegra. Vamos no capítulo 3, passando uma folhinha aqui. 3,14. Paulo dando as instruções para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, amados, quem instruiu desde criança Timóteo na palavra foi a sua mãe. A sua mãe foi quem instruiu ele no caminho que ele deve andar, que ele devia andar. Ela cumpriu o que diz Provérbio 22:6. Provérbios, vamos lá em Provérbios, para você ler esse versículo. Provérbios 22,
6. Aleluia. Glória a Deus. Achou aí, abençoado? Vinte e dois, 6. Então, amado, a mãe de Timóteo, ela cumpriu esse versículo por inteiro, que está escrito aqui, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, amado, a mãe de Timóteo ensinou direitinho o caminho que ele devia andar. No caminho, amado, não é você deixar a criança ir na frente e você ir atrás. É você pegar na mãozinha da criança, olha, no caminho, ensinando a criança no caminho que deve andar. Aleluia. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, amado, essa lição é para que um pai, uma mãe, que o filho, a maior parte do tempo, passa com a mãe. Às vezes o pai vai trabalhar e a mãe fica em casa, cuidando da casa, né? Cuidando dos filhos. Hoje ainda tem mãe que não trabalha e optou em cuidar dos filhos. Hoje eu tenho uma sobrinha da Lorene que ia trabalhar, ganhava um salário e pagava uma pessoa para cuidar do filho. E não era vantagem para ela. A Lorene deu conselho a ela, disse, minha filha, vá cuidar do seu filho que é melhor. E ela hoje agradece. Porque às vezes uma mãe vai trabalhar e às vezes deixa os filhos com certas pessoas e às vezes acontecem coisas que a gente às vezes ouve. Mas, por isso que o Senhor diz na palavra que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então, que Deus venha dar sabedoria, os pais, as mães, para que eles venham educar desde criança os seus filhos no caminho que deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. E muitas das vezes, amado, pessoas que foram instruídas desde criança no Evangelho, e quando fica velho, ele se desvia, mas depois ele começa a ter um encontro com uma pessoa cristã, e Deus usa aquela pessoa para falar uma palavra para ele, e ele voltar para o Senhor. Às vezes já aconteceu com pessoas que desviam do caminho do Senhor, às vezes começam a fazer coisas erradas, roubar, fazer coisas erradas, se junta com quem não presta, porque às vezes os pais se esforçam para ter os filhos, instrui ele, e às vezes ele começa a andar com más companhia. Começa a andar com más companhia. E o que é que ele vai fazer? Aquela má companhia, por isso que a palavra de Deus diz que más companhias corroem os bons costumes. As más companhias corroem os bons costumes. Corrompe os bons costumes, né, Lorena? Então, se aquela pessoa, se você não instruir, aquela pessoa começar a andar com pessoas que não dão um bom exemplo,
ela vai terminar saindo do caminho do Senhor, influenciada por pessoas que não vai dar nada de bom para elas. Por isso, amado, que é importantíssimo os pais instruir os filhos de pequeno, assim como aconteceu com Timóteo. Aleluia. Desde a infância, ele ouviu a palavra através da mãe, através da avó. E Paulo, amado, Paulo, na caminhada dele, ele levou Paulo com ele. Paulo levou Timóteo com ele. Porque Timóteo, ele dava um bom testemunho aonde ele morava lá. Testemunho público. Não andava de qualquer jeito. Ele dava um bom testemunho que era um cristão autêntico, que era filho de Deus. Amém, amados? Os judeus, tradicionalmente, ele ensinava a criança a partir dos 3 anos. Começava a orar pelos alimentos, a recitar versículos bíblicos, porque a criança, amada, a criança, ela é fácil de aprender qualquer coisa. Se você ensinar, ela vai aprender. Se você der um celular a uma criança pequena, ela vai ficar sabendo mais do que você, que ela vai aprender aquilo. Porque antigamente as crianças brincavam com boneca, menina brincava com boneca, e às vezes os pais dão um celular e as crianças ficam viciadas naquilo. Chora para pegar. Às vezes os pais pensam que ela estão achando bom. Ela está achando bom mesmo. Só que depois, porque o celular hoje, você está vendo uma coisa e aparece coisas impuras. Eu estava vendo estava lendo sobre uma matéria e depois apareceu fotos sexuais inclusa naquilo ali. Aí uma criança fica com o celular, às vezes a mãe está fazendo serviço na cozinha, aí pega o celular, coloca na mão da criança e ela fica lá entretida e a mãe achando bom, mas às vezes ela entra em coisas que vai prejudicar a mente dela. Por isso que é uma grande responsabilidade para a mãe educar os seus filhos. Mas com a ajuda de Deus, elas vão educá-los e elas não vão desviar do caminho. Amém, amados? Glória a Deus. Essa foi uma mãe, Evódia, a mãe de Timóteo, que ensinou e que deu um bom testemunho através dele. Ele dá um bom testemunho da infância que foi ensinado a palavra de Deus. Amém? Vamos para o jovem Timóteo. Ele tinha reputação tão boa na região que o apóstolo Paulo resolveu levar consigo na viagem. Opinião pública, né? Reputação significa opinião pública. Ele era uma pessoa de caráter, de integridade, que dava um bom testemunho no lugar onde ele morava. Amém? Vamos para 1 Samuel,
É, Samuel. Capítulo 1, 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Conta-se uma história. Eu vi falar nessa história, não sei se foi um bombeiro no incêndio, que eles encontraram, não sei se foi assim, mas conta a história, né? Que eles encontraram no incêndio uma galinha toda queimada, toda abertinha, cobrindo os filhotes. Não foi assim, Lorena? Ela morreu, mas os filhos estavam tudo protegidos pelas asinhas dela. Mãe é isso, mano. Quem quiser que vá falar dos seus filhos. Né, Deide? Mãe é mãe. Né, Rosa? Vá falar para ver. Aleluia. Aqui, amado, vamos ver essa história de uma mulher. Eu vou ler para vocês. Elcana e suas mulheres. No Antigo Testamento, o marido podia ter 2 mulheres. Mas no Novo não. Isso aí só no Novo Testamento só uma mulher. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efaimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, amado, Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina, que ela tinha vários filhos. E a outra se chamava Ana, que era estéril. A Ana, no versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, na oferta, ele dava tanto a Penina os filhos, como também a Ana, ele dava oferta dobrada para ofertar ao Senhor. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela não dava mais filho. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava,
pelo que chorava e não comia. Então, amada, a Penina sempre arengava, brigava com a Ana. Imagino que ela não dizia, né? Porque ela tinha filhos e a Ana não tinha filho, era estéril. Ela sempre mexia com a Ana. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Isso aí, amados, Eucana estava dizendo para Ana: eu não sou melhor do que 10 filhos? Ela era triste porque ela não podia dar filho a ele, a Ana. Vocês estão entendendo essa história? Então, o que foi que Ana foi fazer? Ela foi buscar a Deus. Continuando aqui, a oração e o voto de Ana. No versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, amado, Ana foi buscar a Deus. O sacerdote aqui era o Eli que estava lá. Ela estava orando e Eli estava sentado numa cadeira no templo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, amados, a Ana rasgou o coração e foi orar ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, amado, a Ana orou ao Senhor, e o voto que ela fez foi que ia dar o seu filho ao Senhor para o serviço da casa dele. No 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Então, amado, o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, porque ela estava orando tanto, a alma angustiada, ela estava buscando ao Senhor, porque ela queria ter um filho. Ela queria, amado, ter um filho. E ela viu que a saída dela para a solução do problema dela era buscar o Senhor e orar. Amém, amado? No versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, amado, aquela mulher andava preocupada de um lado para outro. Que farei? Que farei para ter um filho? Ela desejava ter um filho, porque ela, Esther, ela queria ter um filho. E a saída dela foi buscar ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso, aquele que diz na sua palavra que para ele não haverá impossível. Amém? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, amado, aquela mulher, depois que orou, depois que chorou nos pés do Senhor, o sacerdote abençoou ela, ela saiu dali já outra. Saiu dali alegre. Eu creio que ela já tinha recebido aquilo que foi buscar o Senhor. Porque ele fala aqui, ó, no 18: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aquela mulher, amada, ela andava tão angustiada, triste, sem comer, porque ela queria um filho. Mas quando ela terminou de buscar a Deus, ela saiu dali alegre, feliz, e começou a se alimentar, a comer. Aleluia! Glória a Deus! Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Então, amado, Elcana voltou para casa, mais sua mulher, e teve relações, né? Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel. Glória a Deus, amado. Pois dizia: do Senhor o pediu. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago
como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Então, amados, nessa história, nós vemos aqui o desejo de Ana para ter um filho. E a solução, tanto para ela, como para o dia de hoje, é o Senhor Todo-Poderoso. É o nosso Salvador. Aquele que diz na sua palavra que agindo Ele, quem impedirá? Ela, amado, não estava realizada. A outra tirava cheta dela, brincava com ela, falava, eu acho que dizia, olha, eu tenho vários e você não tem nenhum. E Deus via ela mexendo com a Ana. Mas Deus teve misericórdia de Ana e concedeu o desejo do coração dela. Realizou o desejo do coração dela. Deu um filho a ela. E o Senhor, amado, Ele diz na palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O mesmo Deus de Ana é o mesmo Deus de Leandra, de Nina, de Jefferson, de Lorene. O mesmo Deus de Ana é o mesmo Deus de hoje que nós servimos, que faz milagres, amado, que sara todas as doenças, todas as enfermidades. Ele é o Deus de hoje que cura até um animal. Cura um animal. Testemunho que eu quero contar, para a glória do Senhor. A gente tá com um cachorrinho que ele ia fazer cirurgia. Um dente nasceu por trás do outro e o médico disse que estava infeccionado. Tinha que arrancar. E para fazer isso, tinha que entubar o cachorro para ele respirar, né? Para extrair o dente, tomar anestesia geral. E a gente teve em Maceió, foi sexta-feira, não foi, Lônia? Sexta-feira a gente foi a Maceió e ele falou isso para a gente, para a semana operar. E ele disse que, como foi que ele falou, Lourinha? Só por sorte. E a gente declarou, não, só Deus. E Deus, amado, Ele fez um milagre. O cachorrinho botou o dente para fora, expulsou, para a glória de Deus, amado. Ele cuida nos mínimos detalhes de nós, de mim, de você, dos nossos filhos, até dos nossos animais, o Senhor cuida, amado. Porque Ele repreende o devorador por nossa causa. Se nós formos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Ele repreende o devorador das nossas finanças, para que a gente não venha gastar dinheiro com essas coisas, com remédio. Aleluia, amado. Deus é poderoso, amado. Deus, Ele é o exaltado entre as nações. Ele é o Deus do impossível. Ele faz proezas, Ele faz maravilhas. Aleluia. Tivemos 2 exemplos de mãe. A mãe de Timóteo, que ensinou o filho desde criancinha no caminho do Senhor. E a Ana, que ela buscou o Senhor e Deus realizou o desejo do coração dela de ter um filho, de ser mãe. Aleluia, amado. E esse Deus, amado, é o Deus de hoje. É o Deus de sempre e de eternamente. Eu não sei qual é
o desejo do teu coração. Mas o nosso Deus, ele é perito para realizar os desejos do nosso coração. Porque ele diz lá na sua palavra, vou repetir de novo. Lá no Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor, que ele concederá. Tem versão que diz concederá. Tem versão que diz assim, que ele realizará os desejos do teu coração. E logo adiante ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E o que é tudo? É tudo. Tudo é tudo. Aleluia, mano. Deus é Deus. Ele diz: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Isso aí, amado, está escrito lá em Gênesis. Quando Sara, Deus disse que Sara ia ter um filho. Sara ia ter um filho. Sara, amado, tinha 90 anos. Abraão, 100 anos. Imagina aí. Uma pessoa, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. E o Senhor apareceu para ele e disse que ele ia ter um filho. E Sara riu. Como é que eu vou ter um filho numa situação dessa, tudo despencado? Ela riu porque disse: como é que vai acontecer isso? Mas a Sara, amado, Deus falou e está falado. Ela teve um filho com 90 anos e Abraão com 100 anos. Teu problema é mais difícil do que esse? Já pensou? Imagina uma pessoa com 100 anos e uma mãe com 90 ter um filho. As coisas de Deus, amado, é loucura para o homem que não conhece a palavra. Aleluia, amado. Esse é o Deus que nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele está habitando dentro de nós. Aonde você anda, aonde você andar, você está carregando a presença dEle. Ele está dentro de nós. Aonde você for, Ele vai com você. Oh, aleluia. Somos, amados, feituras dEle. Somos propriedades exclusivas do Deus Altíssimo. Para Ele não tem nada impossível, não tem nada difícil. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém, amado? Glória a Deus. Não limite o Senhor, amado. Você que está me ouvindo aí, não limite Deus. Porque o nosso Deus é ilimitado. Às vezes, as pessoas que nem Sara dizem: como será feito isso? Começou a rir. Começou a rir. Mas Deus fez. E Ele faz comigo, Ele faz com você. Porque Ele é o nosso Pai, nosso paizão querido. Aleluia, amado. E Ele diz na sua palavra: não fostes vós que me escolhestes. Eu foi quem vos escolhi a vós. Então foi Deus, amado, que nos escolheu. E Ele está conosco até
o fim deste século. Amém, amados? Glória a Deus. Deus é bom.